Saudações, alunos! Mais uma aula de História para nós, mais uma aula de segunda série do ensino médio. E essa aula aí que nós damos continuidade a toda a política, a economia e, dessa vez, as questões militares do segundo reinado brasileiro. O que nós falamos nas aulas passadas? Bom, a gente falou como se estabeleceu a coroação e a manutenção da monarquia brasileira durante o reinado de Dom Pedro II. Isso veio com novas mãos de obras, isso veio com novos investimentos, uma modernização do Império Brasileiro que foi financiada aí pela cultura do café. E toda essa modernização trabalhista, econômica que ocorreu no Brasil. Tá? O que nós vamos falar da aula de hoje? Guerra. Nós vamos falar da famosa Guerra do Paraguai. Então, qual que é o objetivo da aula? Compreender as motivações que levaram a Argentina, o Uruguai, o Brasil e o Paraguai a se envolverem no maior conflito militar sul-americano, maior guerra que já aconteceu na América do Sul. Identificar as diversas interpretações históricas para esse conflito e compreender quais foram as consequências dessa guerra para o Império Brasileiro e para a República Paraguaia. Então, a aula de hoje, nosso assunto vai ser justamente esse, Guerra do Paraguai. Já viram essa ponte? Já ouviram falar dela? Essa é a chamada Ponte da Amizade. Ela foi construída entre 1950 e 1960, ligando duas cidades irmãs. As cidades irmãs é a cidade de Foz do Iguaçu e Cidade de Leste, no Paraguai. São consideradas cidades irmãs porque, apesar de serem de países diferentes, elas têm uma economia interligada. Então é muito comum que uma pessoa more numa cidade e trabalhe na outra. Ou seja, mora num país e trabalha no outro país, certo? Mas será que essa ponte da amizade simboliza que o Brasil e o Paraguai sempre foram amigos? Bom, vamos lembrar aqui, gente. A região do sul do país, aqui que eu trago um mapa dos rios dessa região, era uma região bastante importante economicamente para todos os países que estão envolvidos nessa situação. Pela grande presença de gado, mas para o Brasil tinha um interesse muito grande que era a navegação comercial. Porque você sair, por exemplo, do Rio de Janeiro, para você chegar até Cuiabá, que era a capital do Mato Grosso, você fazer isso por terra era muito perigoso e muito demorado. Vamos lembrar que não haviam trens que ligavam essa região, vamos lembrar que não haviam nem estradas direito dessa região. Então, para o Brasil, para o Império Brasileiro, sair do Rio de Janeiro e tentar chegar até a capital da província do Mato Grosso, era mais fácil você pegar um barco, descer até o Rio da Prata, subir o Rio Paraná, atravessar o Rio Paraguai, até chegar aí mais próximo à região de Cuiabá. Esse era o caminho mais rápido, mais ágil e mais seguro. Então havia um grande interesse brasileiro na navegação desse rio. Já envolveram guerras, como a gente viu, na questão da Cisplatina. Isso com Dom Pedro I. Então havia todo um interesse de todos esses países pelo domínio desses rios. E o interesse brasileiro era principalmente para essa navegação, que permitiria também chegar a outras províncias do interior, outras cidades importantes do interior do Brasil. Tá? E, então, isso aí era de grande interesse imediato brasileiro. E que vai envolver a chamada Banda Oriental do Uruguai, que já foi parte do território brasileiro. Eles fizeram uma guerra na época do Dom Pedro I para conseguir se separar do Brasil. Essa regiãozinha, esse país pequeno, que fica bem na entrada do Rio da Prata, ele sempre sofreu grande influência, ora por parte do Brasil, que tentava garantir a navegação do rio, ora por parte da Argentina, que procurava garantir o domínio dela sobre o rio. E sempre foi, então, um palco entre conflitos entre o Brasil e a Argentina. Vários pequenos conflitos de fronteira ocorreram nesses territórios, ocorreram envolvendo esses três países. E também o Paraguai agora, ele vai tentar se envolver nisso. Então, quais eram os conflitos e interesses que vão gerar essa guerra? Bom, o Brasil possui grande interesse no controle da navegação do Rio da Prata, que dava acesso às províncias do interior, do Mato Grosso, como eu já mostrei para vocês.
Além disso, o Brasil não tinha nenhum interesse em ter um vizinho que fosse um país muito forte, um país muito poderoso, que pudesse rivalizar com o Brasil. Então o Brasil ele fazia algumas ações diplomáticas e militares para manter separado esses países e assim manter esses países mais fracos. Certo? Isso acabou criando diversos conflitos com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. Argentina. Qual que era o interesse da Argentina nessa guerra? Bom, antigamente, antes da independência, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e parte do Chile formavam um único vice-reino, que era o vice-reino do Rio da Prata. A Argentina, ela se declarava herdeira desse vice-reino e ela queria que todos esses outros países fizessem parte dela. Só que a Argentina tinha problemas, que o Paraguai tinha proclamado a independência, o Uruguai, o Brasil intervia e ele não conseguia. E dentro da própria Argentina, duas províncias que faziam fronteira com o Paraguai, que é Entre Rios e Correntes, estavam querendo se separar da Argentina. Então a Argentina ela tinha um interesse muito grande em manter a sua autoridade sobre todos esses territórios. E o Paraguai? O Paraguai ele procurava fortalecer-se economicamente e politicamente e tentar garantir a sua independência da influência brasileira ou da influência argentina. Então, para isso, o Paraguai vai passar por um processo de militarização e até de desenvolvimento de uma certa parte da sua indústria, principalmente a indústria de metais pesados para a fabricação de armas. Isso aí visava garantir, então, o Paraguai independente. Mas o Paraguai não queria só garantir a sua autonomia, ele queria virar o grande Paraguai. Esse era um projeto que foi feito pelo ditador paraguaio Solano Lopes, que ele percebeu que o Paraguai tinha uma fraqueza econômica muito grande, que era o fato de que ele não tinha um acesso ao oceano para poder exportar e importar produtos. Então ele vai desenvolver um projeto que ele batiza de Grande Paraguai e que ele queria o quê? Juntar o Paraguai, parte do Rio Grande do Sul, do Brasil, as províncias rebeldes da Argentina e o Uruguai, e fazer um novo estado poderoso, que seria o Grande Paraguai. Essa era a grande ambição de Solano Lopes. Então, vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Entre os interesses paraguaios, Paraguai, no estuário do Rio da Prata, destaca-se a busca pelo domínio das minas de ouro em Buenos Aires, B, a tentativa de garantir o domínio nacional sobre a região do Chaco paraguaio, ou C, a pretensão do Paraguai em possuir um porto de livre acesso ao Oceano Atlântico. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e responder e eu já retorno com vocês.
Respondido, meus alunos, gostaria de sempre lembrar vocês, aproveitar esse momento, para lembrá-los de acessar o seu Google Class, para marcar as atividades obrigatórias e ganhar sua presença na aula de hoje, observar as atividades que seu professor propor para as aulas e, é claro, tirar dúvidas, conversar com esse professor sobre qualquer questão que possa vir de ser de seu interesse sobre a Guerra do Paraguai. E a alternativa correta era a letra C. A pretensão do Paraguai em possuir um porto de livre acesso ao Oceano Atlântico. Era tudo o que o Solano Lopes mais queria, aumentar o tamanho do Paraguai e conseguir um porto livre. Qual que vai ser o estopim da guerra? Por que, tendo já um quadro de vários conflitos, o que vai levar a toda essa militarização da região? Vai ser o Brasil. Em 1851, o Brasil invade o Uruguai para depor o presidente Aguirre, que era muito aliado do Solano Lopes e gostava até do projeto do Grande Paraguai. O Brasil invade e troca o presidente do Uruguai. Solano Lopes, ele se aproveita da situação, ele já havia ameaçado o Brasil para não se envolver em questões uruguaias, ele se aproveita da situação e apreende um navio brasileiro que é o Marquês de Olinda. Esse navio estava passando pelo Paraguai e estava levando para o Mato Grosso verbas, dinheiro, e o presidente de província do Mato Grosso, que foi preso e morreu na prisão. Dizem as más línguas que ele apreendeu esse navio e ele pegou a bandeira do Brasil e colocou como tapetinho na porta da sala presidencial do palácio de governo dele, obrigando assim que qualquer um que entrasse para falar com ele pisasse na bandeira do Brasil. Não há nenhuma comprovação disso. Como que vai ser o teatro de guerra? Então, vários conflitos haviam já nesse território que eu já tenho falado para vocês. Havia disputa do Paraguai com o Brasil pela uma parte da região do Mato Grosso, havia disputa pela região de Corrientes, pela região de Entre Rios, por uma parte oeste de Santa Catarina, e até havia uma disputa do Paraguai com a Bolívia por uma parte do território paraguaio, que isso vai motivar uma outra guerra, a qual vocês estudarão a posteriori. Então haviam vários estados aí que reivindicavam, eu sou dono dessa terra, você é dono daquela terra, não, sou eu. Isso vivia dando situações de conflito. O Paraguai vai planejar então tentar resolver todo esse problema numa tacada só. Então, ao pegar o Marquês de Olinda, esse navio brasileiro, o Paraguai já inicia a primeira invasão, indo para o Mato Grosso, nesse território aí. Ele faz a primeira invasão. Após isso, ele vai planejar, então, o projeto do Grande Paraguai, que envolveria, então, atacar as províncias argentinas, pegar o Rio Grande do Sul e pegar o Uruguai para ele. Certo? Mas o que ele vai fazer? Ele vai pedir, então, para a Argentina para deixar que passasse as tropas dele no território argentino para atacar o Brasil. A Argentina não vai autorizar, então ele invade a Argentina. Por causa dessa agressão contra a Argentina, querendo pegar o Uruguai e contra o Brasil, o Uruguai e a Argentina, eles assinam o Tratado da Tríplice Aliança, o qual os três países se uniriam para lutar contra o Paraguai. Vamos lembrar que o Paraguai, ele achava que quando ele começasse a guerra, o Uruguai ia se juntar a ele. Só que não ocorreu, porque o Uruguai, nesse momento, já estava sob influência do Império Brasileiro. Então aí vai ser dado o comando de tropas para o presidente argentino e general Mitre. Esse cara vai comandar as tropas da Tríplice Aliança. Acontece que o Paraguai já tinha um exército até que bastante estruturado. A Argentina, nem tanto. O Uruguai é um país menor. E o Brasil, apesar de toda a sua grandeza e toda a sua riqueza, o exército ainda era uma situação muito pequena no Brasil. Para tentar reforçar o exército brasileiro, o Dom Pedro II vai criar, por decreto, o Corpo dos Voluntários da Pátria. Seriam pessoas que iriam se voluntariar para defender a nação brasileira. Nem todos eles eram exatamente voluntários. Muitos deles foram convocados à força para ingressarem nessa nova instituição que ainda estava surgindo no Brasil, que era o Exército. Então, assim procurava-se aumentar o efetivo do Exército brasileiro. O próprio Dom Pedro II, ele gostava de declarar que ele era o voluntário número 1.
dos voluntários da pátria no Brasil. A princípio, o Paraguai ele consegue ir fazendo sua expansão e consegue ir dominando esses territórios, agredindo esses países. Começa a ter uma virada para o Paraguai na Batalha de Riachuelo. Essa foi uma batalha naval. Apesar do o exército paraguaio ser numeroso e ter bastante equipamento, o Paraguai, como ele não tinha um acesso ao oceano, ele também não tinha uma marinha muito forte. Na Batalha de Riachuelo, a Armada Brasileira consegue praticamente destruir a pouca marinha paraguaia e passa a ter domínio dos rios que cortam o Paraguai. Isso dava uma vantagem estratégica muito grande para o Brasil e uma dificuldade logística muito grande para o Paraguai, que passava a ver suas cargas e provisões que eram mandadas para o exército serem bombardeadas pela Armada Brasileira. Mas a reviravolta vai acontecer na fronteira da Argentina com o Brasil, na cidade de Uruguaiana, em que ali você vai ter um grande combate militar envolvendo tropas brasileiras, uruguaias, paraguaias e argentinas, e o Paraguai perde essa batalha. A partir de 1867, está errado aqui, é 1867 que a gente está falando, o Paraguai ele começa a lutar uma batalha puramente defensiva. Ele agora não está mais atacando seus oponentes, ele está tentando defender o seu território. O corpo dos voluntários da pátria deu certo. O Brasil passou de cerca de 20 mil soldados para 200 mil soldados, uma quantia muito maior do que a anterior, e quase metade da população paraguaia, que na época era estimada em cerca de 400 mil pessoas. Essa superioridade da população e da economia da Tríplice Aliança acabou se mostrando muito importante para essa reviravolta na guerra. E aí nós vamos ter um grande evento, que é a Dezembrada. Em 1868, sob o comando do Marquês de Caxias, a Tríplice Aliança passa a atacar o território paraguaio. Ao atacar, ele consegue vitórias muito importantes, como Humaitá, a Batalha de Itororó, Lomas Valentinas, Angostura e Avaí. Todas essas batalhas aí vão ganhar um nome, o conjunto delas, de Dezembrada. E o Marquês de Caxias, então, ele vai conseguir aí importantes vitórias dentro do território paraguaio. Aqui nós temos um quadro célebre do Pedro Américo, que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro, em que ele mostra justamente a Batalha de Avaí, mostrando paraguaios, tropas e os vários generais, capitães envolvidos nessa situação. Quando Marquês de Caxias, que depois ele vai ser homenageado por suas vitórias militares, vai receber o título de Duque do Império, quando o Duque de Caxias, patrono do exército, conquista a cidade de Assunção, ele fala para Dom Pedro II que acabou, é só negociar a paz agora, não precisa. Dom Pedro II insiste que ele continue a guerra até capturar Solano Lopes, que nessa condição havia fugido para o interior do território paraguaio. O Duque de Caxias, então, ele alega problemas de saúde e pede para ser liberado do exército. Dom Pedro II permite isso e coloca seu genro, o Conde D, para comandar o exército brasileiro. Numa guerra agora que virou uma guerra de caçada, em florestas, em cidades do interior, em territórios de lodo, e que o Solano Lopes, desesperado, começou a empregar toda a mão de obra que ele podia para o exército. Isso incluiu crianças, incluiu mulheres, incluiu velhos, incluiu uma guerra de guerrilha muito complicada para o exército brasileiro, que não via mais um exército paraguaio uniformizado e que dava para identificar quem que era o inimigo. Isso acabou gerando grandes massacres para a população civil do Paraguai. Em 1º de maio de 1870, Solano Lopes é finalmente morto na Batalha de Cerro Corá. Aí acabou a guerra, só com a morte de Solano Lopes. Qual foi esse balanço da guerra, então, desse grande conflito? Para o Paraguai, o pior balanço possível. Segundo o historiador Ricardo Salles, a guerra deve ter matado aproximadamente 95% da população masculina adulta do Paraguai. Diz que praticamente depois do fim da guerra, o Paraguai era lugar de criança, de mulheres e de idosos. Só para você ter ideia, nas últimas tropas que o Brasil enfrentou, haviam soldados arregimentados por Solano Lopes com cerca de 12 anos de idade. Isso vai dar um impacto muito grande para a economia e para a demografia, para a população do Paraguai.
Sem contar que eles perderam daí 140 mil quilômetros de seu território, que foi passado ou para o Brasil ou para a Argentina. E até hoje, gente, até hoje a economia paraguaia ela sofre com problemas por causa da Guerra do Paraguai. Para o Brasil ganhou territórios, a gente venceu a guerra, ganhamos territórios, garantimos a navegação sobre o Rio da Prata e garantimos a nossa hegemonia sobre o Uruguai. Mas o custo foi caro. Para fazer essa guerra, o Brasil gastou muito dinheiro. Cerca de 11 vezes o orçamento de um ano do governo inteiro do Brasil foram usados para todo esse período de guerra. 11 vezes. Isso criou um endividamento do Brasil, principalmente com banqueiros ingleses. E a guerra aí acabou criando uma nova corporação no Brasil, que é o Exército Brasileiro, que ele vai se aproximar aí de ideias abolicionistas e republicanas, principalmente porque muitos voluntários da pátria eram escravos, que lutaram, sangraram e morreram. O Exército vai começar a ver eles com melhores olhos. Então vamos para a nossa atividade. Leia o texto, leia o seguinte trecho. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios, arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação, escreveu o argentino Alejandro Maciel em o livro da Guerra Grande. Então eu pergunto para vocês, segundo a leitura do texto, quais as consequências da Guerra do Paraguai para a nação derrotada? A. Após a vitória sobre o Paraguai, o exército brasileiro saiu enfraquecido e desacreditado? B. A guerra impôs grande prejuízo demográfico e econômico ao Paraguai? Ou C. A Guerra do Paraguai proporcionou grande riqueza econômica para o Império Brasileiro? Vocês têm um tempinho para pensar e eu já retorno. Pensaram? Responderam? Alternativa correta. Letra B. A guerra fez um grande prejuízo para a população paraguaia e para a economia paraguaia. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Os motivos que levaram a Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai a se envolverem na maior guerra que já houve na América do Sul. As diversas interpretações históricas para esse conflito, o que cada um tinha de interesse, quem será que começou, aí por diante. E as consequências da guerra para o Brasil e para o Paraguai. Tendo isso visto, meus caros alunos, eu me despeço de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula.